Olá, bem-vindo ao Leonel Online TV, sou o Léo Cordeiro e hoje é dia de show. Como o show é o meu momento, é dia de falar sobre mim, eu vou falar sobre 25 fatos a meu respeito. Ninguém me pediu, mas eu vou falar assim mesmo. Bem, vamos lá. O meu aniversário é no dia 1º de janeiro. Bom, aniversário sempre é um dia especial, independente do dia, aniversário é um dia especial. Mas o meu eu acho que é mais especial ainda, por uma boa razão. Eu faço no mesmo dia do aniversário da minha mãe. Logo, nascido em janeiro, eu sou do signo de Capricórnio. No entanto, eu não sou muito ligado ao horóscopo. Já fui um tanto esotérico, bem esotérico na verdade, quando adolescente. Não sou mais, não acredito em nada do que diz a respeito de horóscopo. Eu prefiro o Enneagrama. Eu sou do tipo 5 com asa no 4. Se você não sabe o que é, procura, você vai saber mais sobre o meu respeito. Se você já conhece, legal, vamos trocar ideias bacanas a respeito disso. Bem, quando eu era criança eu tinha muito medo do escuro. Na verdade, isso se estendeu até meus 15 anos. Eu tinha muito medo mesmo de escuro. E eu tinha medo do monstro que ficava embaixo da cama. Sofri a beça com isso quando eu era criança. E eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Naquela época podia, foi na década de 90. Aí eu entrego a minha idade, né? Eu passei naquele período de transição, quando deixou de ser legal, mas as empresas ainda admitiam, só não podia fazer hora extra. Hoje em dia, pode trabalhar sendo de menor, desde que como aprendiz. E todo mundo que me conhece sabe também que eu sou fã da Xuxa. Não posso negar. Eu realmente sou fã dela como artista, sei separar muito bem as coisas, isso não faz de mim um cara doente, isso não faz com que eu defenda cegamente, eu sei separar as coisas, mas admiro muito ela como profissional, como artista, por tudo que já fez, por tudo que representou e que ainda representa no meio artístico. Fui integrante de um grupo folclórico polonês, me tornei dançarino. E nesse grupo passei por uma fase muito gostosa. Viajei bastante, conheci algumas cidades, fiz várias apresentações, inclusive ao lugar de grandes bandas. Uma delas foi a banda evangélica Voz da Verdade, que eu nem sabia de quem se tratava quando eu estava ao lado deles, só fui saber depois. E foi uma fase muito gostosa, sinto muita saudade, lembro com muito carinho daquele período. E eu fiz também uma oficina de teatro. Foram alguns dias, eu acho que uma semana só, se não me engano, e uma experiência incrível. No final da oficina nós fizemos uma peça, aliás a oficina resultou numa peça que apresentamos ao final. Foi minha primeira experiência, ainda não profissionalmente, né, bem um tanto amador ainda, mas para pisar num palco como ator, com uma plateia, representando o personagem, isso foi bem marcante. E me abriu portas para outras experiências, aliás, abriu minha cabeça para outras experiências. Estou aberto a convites. Fui seminarista. Fiquei durante alguns anos no seminário. E nesse período eu cheguei a celebrar culto. Culto é uma espécie de missa genérica. Cheguei a celebrar também novenas. Foi uma fase enriquecedora. Cresci bastante como pessoa. Nesse período eu me formei em filosofia, sou, portanto, filósofo. Foi um período que eu fiz várias viagens para muitos lugares, conheci muita gente. Uma das viagens marcantes da minha vida foi para uma outra cidade, ainda no Paraná, né? Eu moro no Paraná, com pouca experiência de motorista. Eu tinha tirado a minha habilitação há pouco tempo, viajei sozinho, à noite, sem GPS, num carro que estava com pouco combustível, e com um farol que não estava funcionando, ou seja, foi um perrengue, passei medo pra caramba, mas no fim das contas deu tudo certo. Ainda nesse período eu fui convidado por um amigo de faculdade para apresentar um programa de rádio. Na verdade fiz uma participação no programa de rádio, ele apresentava semanalmente e eu fui convidado. Mais um sonho realizado, mais uma curiosidade que pude matar de como era se comportar naquela cabine, de como era participar da transmissão de um programa. Foi muito bacana, gostei bastante. Bem, eu tive professores ateus que já tinham sido religiosos, inclusive seminaristas, ex-seminaristas. E uma das coisas que eu me perguntava era por que pessoas que tinham tido já um
contato maior com a religião, depois abdicavam da sua fé e se declaravam ateus. Passei por essa experiência. A respeito da religião, da minha falta de religião hoje em dia, eu posso comentar no outro vídeo. Sou vegetariano, era uma vontade que eu tinha desde criança, mas não tinha muito incentivo. Parei de comer carne totalmente em 2007, de lá pra cá não coloquei mais nada de animal em minha boca, me sinto muito bem e já comentei isso em outro vídeo. Não bebo bebida alcoólica nenhuma, também isso é um hábito que eu preservei desde criança. Provei já algumas vezes, nada me agradou o paladar, ainda bem, não viciei em nenhum tipo de bebida alcoólica, pelo contrário, sempre tive uma certa repulsa. E mesmo cervejas, que muitas pessoas me diziam, mas então por que não bebe sem álcool? O problema não é o álcool, é o gosto da cerveja, que nunca me apeteceu o paladar. Ainda assim, quando jovenzinho aí sem cabeça, eu resolvi combinar com uma amiga de tomar um porre. E nós compramos algumas bebidas alcoólicas para saber qual era a graça, qual era a sensação do porre. No dia que nós combinamos de fazer isso, ela estava gripada, estava com uma imunidade muito baixa e nós resolvemos adiar e isso nunca aconteceu. Ainda bem. Bem, eu sempre tive uma mente muito criativa. Sempre gostei de inventar coisas, de criar coisas, de elaborar coisas e tenho me divertido muito fazendo os vídeos para o YouTube. O meu primeiro blog eu lancei em 2007, bem na véspera do Natal, ou seja, já está quase há 10 anos na rede. E eu preservo ainda assim, depois dele vieram outros que você pode ver na relação aqui ao lado e pode acessá-los para conferir o conteúdo que eu mantenho regularmente, além do meu canal no YouTube agora que estou amando fazer. Essa mente criativa me fez escrever alguns livros e eu resolvi publicar algumas coisas que eu criei. Então vou mostrar para vocês agora quais são os meus filhotes trigêmeos inconvencionais. É uma história aqui dividida em 3 partes, com começo, meio e fim, e estão disponíveis no Clube de Autores. Depois desses livros eu escrevi ainda o livro do conhecimento, que é um livro de crítica sobre várias experiências que eu passei, inclusive falando sobre religião, e você vai entender o porquê da minha visão sobre a religião, que eu não quis entrar em detalhes. Esse livro inicialmente ele se chamava A Verdade Vos Libertará. Não sem razão, porque o maior foco dele é sobre religião, sobre várias coisas que eu aprendi quando era seminarista, sobre as verdades que a igreja não deixa chegar até aos fiéis, só para quem se aprofunda nos estudos filosóficos ou teológicos. Bem, escrevi também 2 posts. Um deles é o 2 de outubro, o mais recente, que é uma visão, um conto de amor, uma forma poética de falar sobre amor. E a pequena enciclopédia da homossexualidade. Eu tive vontade de juntar, tive curiosidade de juntar muitos fatos históricos a respeito da homossexualidade e cheguei a compilar essa pequena enciclopédia. A capa ela foi bem pensada para ser uma espécie de Bíblia. Bíblia, na verdade, é como se fosse uma biblioteca, é um conjunto de livros. Então, a ideia de fazer uma Bíblia sobre sexualidade é a compilação de vários fatos históricos a respeito disso. Também está disponível no Clube de Autores. E escrevi um livro sobre a nudez, um ensaio sobre a nudez. E, aliás, falando sobre isso, eu já fui para uma praia de naturismo. E ainda falando sobre praia, eu já tomei 2 torrões. Não foi nessas praias que eu fui. Foi bem antes, e isso me fez amadurecer mais um pouquinho como pessoa e tomar mais alguns cuidados, algumas precauções das vezes que eu me exponho ao sol. Vivendo e aprendendo. Me formei instrutor do método de Rose. Se você não conhece, sugiro que você pesquise para saber do que se trata. É uma metodologia muito bacana que trabalha com qualidade de vida e alta performance, que usa uma filosofia muito antiga como base nas técnicas, que trabalha o corpo, que trabalha a mente, que expande a consciência, e eu utilizo isso como profissão nos dias de hoje, e que dá a possibilidade de viajar bastante, de conhecer muita gente legal, vale muito a pena como profissão ou mesmo como praticante. Por conta disso, eu participei da gravação de um CD de mantras com os meus colegas de profissão. Para finalizar, a minha primeira viagem ao exterior eu fiz para a Argentina, para Buenos Aires, sozinho.
Na verdade, quando eu fui, eu estava acompanhado, tinha um amigo que foi comigo. No entanto, nós precisamos fazer escala em Montevidéu, no Paraguai, e no Uruguai. E aí ele tomou outro avião e eu fui antes, cheguei antes em Buenos Aires e aí tive que esperá-lo no aeroporto, o que me causou uma certa tensão, porque eu dependia dele para fazer qualquer coisa. E aí ele voltou pro Brasil antes de mim. Eu fiquei mais um dia e meio, quase 2 dias sozinho em Buenos Aires. Aproveitei para treinar o meu espanhol, meu portunhol, conhecer algumas pessoas. E na volta choveu, o avião atrasou, nós decolamos com chuva, então eu passei mais um pouquinho de medo, né, de as coisas não acontecerem como previsto. Isso me deixa um pouco angustiado. Eu sou metódico. Essa é a 26ª característica do respeito. Então já sabe. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, um grande beijo, tchau!